O self é um conceito que foi trazido pela psicologia analítica, cujo pai, o criador dessa psicologia, é um psicólogo chamado Carl Gustav Jung. Por que a Joana fala dessa teoria da psicologia? Por que ela resolveu falar sobre isso? Isso é importante a gente pensar. Porque dentro das escolas a gente tem 4 grandes bolsões de teoria da psicologia. A gente tem o paradigma psicodinâmico, que entra Freud, Jung e vários outros teóricos que não interessa muito a gente ficar falando sobre isso aqui. A gente tem o paradigma cognitivo-comportamental, que é entre o behaviorismo e uma série, a psicologia cognitiva, que faz parte desse paradigma, dessa escola. A gente tem um paradigma humanista existencialista, que aí vai entrar o humanismo, o existencialismo, que a gente fala de Carl Rogers e outros teóricos da psicologia, e tem a psicologia que não é aceita dentro da psicologia científica, que é a psicologia transpessoal. Que é a Joana que vocês vão ver quando vocês estiverem lendo Joana, ela fala que é a 4ª força. Você vê, 3 forças, que são grandes grupos de teoria. E essa quarta paradigma, que a gente fala paradigma, que é um padrão de estudo, a gente chama de psicologia transpessoal, que aí vai entrar na própria psicologia transpessoal lá que a gente vai olhar aqui. Aí a Joana cita, por exemplo, lá no ser consciente, ela fala a 4ª força. Por que ela traz isso? Qual é a necessidade de trazer isso? Porque essas áreas da psicologia estudam o espírito. Elas falam de religião. Então, ou seja, o espiritismo não é ciência. O espiritismo é ciência, não é? Balança assim a cabeça, pessoal, você fala. Então, o espiritismo sendo ciência, a Joana foi pegada na ciência, porque a ciência está falando do espiritismo. Mas eles não falam assim, ó, o espiritismo é não, eles vão falar, ó, parece, ó, o que é que o Jung fala, ó, eu estudei a vida inteira a psique, e não há outra forma de conceber a psique, ó, outra regra do curso. Toda vez que eu falar em psique, alma e espírito, eu estou falando a mesma coisa. Psique, alma e espírito é tudo uma coisa só. Está certo que Allan Kardec falou, alma é o espírito encarnado. Aqui vai ser uma coisa só para uma questão de dados, tá? Olha o que é que o Jung fala? Que não tem como conceber a psique, ou seja, o espírito, se não for como um fenômeno energético. Ou seja, é a mesma coisa que o Kardec está falando. Nós chamamos, não é o que? Uma energia. Aí ele começa. Eu passei a minha vida inteirinha estudando a psique. E eu cheguei à conclusão que o self, que a gente vai saber o que é, não está nem ali para a morte. Eu observei o sonho das pessoas, eu conversava com as pessoas, e esse self vai vivendo como se a morte nem existisse. Essa morte que aterroriza a gente, que é a morte do corpo. Ou seja, quanto mais ele estudava cientificamente, mais ele chegava perto do que Kardec falava e que os espíritos diziam. Aí o que a Joana falou? Esse pensador é bom, para a gente estudar ele. Porque ele está trazendo uma ferramenta para a gente viver o Evangelho de Jesus que a gente não dá conta de realizar isso ainda. E ele descobriu um monte de coisa que vai ajudar a gente. E uma das coisas que ele começou a descobrir foi esse tal de céu. Pensa assim, ó, vou pegar o desenho, eu sou péssimo de desenho, mas a gente vai. Imagina que o que eu falar você pensa que é. Pensa que isso aqui é uma chama, né? A chaminha aqui, né? Um foguinho, parece uma língua, uma chama terrível. Eu vou botar aqui para você imaginar como se fosse uma grana. A gente fica mais parecendo uma chama, né? Melhor um pouco. Ele está dizendo que o espírito é uma chama. Se eu pudesse fazer essa comparação, né? Com o espiritual. Aí ele diz assim, ó, e essa chama, você vê, tem uma cor. Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro ao opaco, a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos escuro. Allan Kardec, nos ensinamentos dos espíritos, apresenta simbolicamente, é uma coisa que a gente vai ver bastante durante o curso, a imagem do espírito humano. Né? O céu, a chama. O céu é o próprio ser espiritual. O céu, que é o conceito junguiano, é comparado ao conceito de Kardec do próprio ser espiritual. É o princípio inteligente. Ó, você vê aí, ó, já tem 2P74. Se você for lá, você vai saber que livro que é que eu tirei isso. O céu, como energia pensante,
na condição de princípio inteligente do universo, possui o seu envoltório perispiritual. Este é o reservatório onde se encontram todos os valores alinhados. Ou seja, quando eu estou falando de céu, eu estou falando de quem? Exatamente. Então, vamos voltar para cá. Vamos cortar o desenho de novo. Você já viu que está manchando. Tem isso aqui, ó. Isso aqui é um espírito. Só que ele fala assim, que isso aqui tem um envoltório. Né? Ele está dizendo. Isso aqui constrói um envoltório que vai ser muito importante para a gente. Né? Que ele coloca aí, que ele chama de perispírito. Ou seja, essa chama fez o seguinte, ela criou um perispírito, que é um prolongamento dela, porque ela sozinha, ela não conseguiria se conectar ao corpo. Ou seja, ela precisou criar uma função dentro dela para poder se ligar ao corpo. Mas isso aqui é isso aqui. É ou não é? Pensa assim numa bacia de argila. Aí você faz assim, eu vou pegar um pouco dessa argila que eu tenho para fazer um jarro. Mas é tudo a mesma argila. Depois que eu faço o jarro, é a mesma argila. Pronto, é isso aqui. Ou seja, o espírito criou uma função para ligar essa função no corpo. É uma ponte. Faz sentido ou não? Tudo começa no que ela coloca aqui na outra página, no princípio inteligente. Né? Esse princípio inteligente, pensa assim numa... Se a gente, vamos pegar uma analogia dele no próprio livro dos Espíritos. Lá ele fala do fluido cósmico universal. Ele fala assim, todo mundo sabe o que é? Todo mundo sabe, né? Que é o fluido base da onde sai tudo. Nesse fluido lá, não é uma sopa que a gente não identifica nada. A gente olha, se a gente pudesse olhar para esse fluido, é uma água que a gente não sabe o que tem lá dentro. Está tudo latente lá dentro, não é assim? Está tudo dormindo lá. Aí ele começa, guarda essa palavra, a diferenciar. Aí o que é que ele cria? Uma função atômica, não é assim? É ou não é? Do fluido ele vai gerar um atomismo ali. Aí vamos caminhar um pouquinho mais. Aí desse atomismo ele vai gerar a tabela periódica, não é assim? O que ele está fazendo nessa caminhada? Está diferenciando, porque estava tudo muito diferenciado. Estava uma sopa lá que estava tudo misturado, dormindo lá dentro. Aí de repente ele começa a separar as coisas, bem definido. Aí sai o átomo, aí daqui a pouco é a matéria que a gente conhece, não é a matéria deles. Sai a tabela periódica, então começa a ocorrer na natureza um processo de diferenciação. Aí daqui a gente explode para a combinação de todos os elementos, aí vira água, vira terra, vai virando tudo que a gente conhece, né? Os elementos que a gente usa até para fazer meditação. Ou seja, você vê que vai virando uma árvore de diferenciação, de vida, de um monte de coisa que vai sair do estudo, é ou não é? A psique é exatamente do mesmo jeito. Ela começa assim, ó, um negócio indiferenciado. Pensa num ovo sem gema. Que é só tem clara. Tanto que você olha aquele líquido branco, você não sabe o que é, está tudo meio opaco ali, meio e a gente não tem nada, está aí. Aí lá o André Luiz começa a dizer, ó, esse negócio vai sofrer as primeiras implantações do mineral. Não é assim? Essa função aqui, ó, quando eu encosto esse princípio inteligente aqui nos minérios, lá na parte bruta da matéria, ele começa a diferenciar. Isso aqui, ó, pensa assim, vamos fazer uma analogia. Pensa que isso lá no mineral tem um magnetismo, não é? Ele não tem um magnetismo igual a gente estudou lá no livro de física. Igual o ímã, assim, ele até faz o campo da energia assim, faz. Ele chama, a física chama isso aqui de movimentação mecânica dos átomos. É uma vibração como se fosse uma nota musical, né? E aquela nota, naquela vibração, desenho ela numa pedra, por exemplo. Né? Ela vibra, os átomos vibrando naquele tom, ele gera uma pedra, um minério. Aí o que a espiritualidade faz? Regime das inteligências superiores, vamos começar a ativar a coisa que está dormindo aqui para criar diferenciação. Aí imanta isso nos minérios. Aí ele vai sofrendo essa implantação. Lá, por exemplo, nesse reino mineral, a gente tem a terra, tem os metais, tem muita coisa lá, não é assim a matéria, não é assim? O que é a terra? Olha só onde começa já o feminino nosso.
Se eu pego uma semente e jogo na terra, o que ela guarda? Ela guarda a semente fica lá gestando, não é? Parece ou não parece a barriga do humano? Onde é que começa esse troço? Aqui, ó. Ou seja, a terra parece ter uma função, tanto que na mitologia a gente fala de uma tal de Gaia, né? Que é um arquétipo da terra. Aí eu venho o que é arquétipo, a gente vai ver aqui. É uma imagem de uma função feminina na psique nossa, que começa aqui, ó, por um processo que a gente chama de diferenciação das funções psicológicas, ou seja, das funções espirituais. Aí eu passo séculos aqui nesse reino sofrendo essa imantação, recebendo aquelas cargas magnéticas. Aí de repente eu tiro esse negócio do lado aqui, eu não fico mais sob a imantação disso, e isso passa a ficar dentro de mim como uma experiência psíquica. Vira uma função psicológica. É a base da minha alma, é o assoalho. É como se eu estivesse fazendo uma casa e ela começa a botar aqui o assoalho. Aí depois eu vou passar na planta, aí depois eu vou passar no animal e vou ganhando funções psíquicas, diferenciando aqui, ó, coisas dentro de mim. Eu vou partindo. Desintegrar é isso aqui. É partir sem desintegrar. Ou seja, para o espírito experimentar a si mesmo, ele precisa se dividir. Ele precisa começar a gerar núcleos dentro dele, de funções. O nome dessa partição chama desintegração. Eu vou começar a desintegrar a psique para poder começar a desenvolver as funções psicológicas. Lá, André Luiz fala assim, ó, mais tarde, a estrutura que circula a seiva na planta vai ser duas veias. Olha o fisiológico. Vai virar suas veias. Aí aqui a gente começa a aparecer. Aqui, ó, a gente está falando, nesse reino aqui, né, nessa parte aqui vamos pegar aqui do minério, né, do mineral. A gente está falando muito de uma coisa mais automática. A gente está falando de um automatismo, né? Ou seja, as coisas funcionam, não há consciência. Uma árvore não tem consciência que ela precisa se mover, por exemplo, um girassol na direção do sol, ela não tem consciência disso. É tudo automático, é igual um motor, né? É muito biológico. As coisas estão muito fortes, a gente não está falando de psique ainda. A gente não está falando de encarnação, a gente está falando de implantação. A gente não encarna no plano, mas a gente sofre a implantação dela para se diferenciar, para desintegrar. Quando a gente chega aqui, a gente já conquistou um bocado de coisa, porque a gente passou por uma série de automatismos. Por exemplo, uma coisa que a gente conquistou foi nesse reino aqui, ó, por exemplo, você está aí sentado, você está ouvindo minha voz, você está respirando, seu coração está batendo, você fica assim, bate coração, você não fica, você sobrevive, fica ou não fica? Você respira pulmão, está aí, está tudo funcionando, está funcionando sem a tua autorização. O máximo que você pode fazer é suicidar para poder romper com o vínculo, ou às vezes entrar em coma e mesmo assim ainda vai continuar funcionando sem a tua autorização, não é? Ou seja, tem alguma coisa que funciona em mim, sem a minha autorização da minha consciência, e que faz tudo isso funcionar. É ou não é? Ou seja, eu não preciso ter consciência para o meu coração bater, ou seja, isso vem dessa época aqui. Por isso que ele fala assim, vós sois deuses. Isso tem um motivo, essa fala ela tem um motivo. Porque, percebe só, Deus está acima de toda a criação, não é? Abaixo dele tem o quê? O princípio inteligente, que é a gente, que mais tarde vai virar espírito, e a matéria dele, não é a matéria. Espírito e matéria, não é a trindade? Deus e espírito e matéria, não funciona assim? A gente tem que ser desse jeito, para a gente ser Deus. Ou seja, a gente tem que ter uma coisa que funciona dentro da gente inteligente, e a gente tem que gerar matéria. A gente gera matéria.
Você sabe como que a gente gera matéria? Alguém sabe? Não é fazendo cocô. Também. Pensando. A cada microsegundo e milésimo de segundo você está contribuindo para a expansão do universo a cada pensamento que você dá. Porque ele fala assim, pensamento é matéria. Ele fala. Ou seja, a tua cabeça é uma usina de matéria. Só que é uma matéria inoxidável. Ou seja, você já está igual a Deus, você já está produzindo matéria, tá? Não tá? Aqui nesse lugar que entra o céu. Que aí você vai ficar igual a Deus. Ou seja, à medida que eu penso, eu estou produzindo matéria. Né? Eu já tenho uma característica do perfil de Deus ali, naquela situação. E agora eu preciso de um princípio inteligente. Eu preciso de alguma coisa dentro de mim que seja semelhante a Deus. Ou seja, eu tenho que ter uma coisa dentro de mim. Ou eu tenho que estar dentro dessa coisa que é melhor. E que essa coisa que eu me relaciono com ela tem que ser meu Deus interno. Para eu poder ficar igual a Deus. Que aí eu vou ser comparado a Ele. Aí a gente começa a falar no céu. Quando eu conquisto, quando eu chego aqui e faço essa trajetória, eu vou integrando as funções, aí eu chego na parte que a gente está agora. Isso é uma trajetória, né, gigantesca, é uma coisa assim extraordinária. Não tem, assim, é incalculável esse tempo de formação disso aí. Quando a gente sai do automatismo, que é hoje o que nos garante o funcionamento orgânico que está lá no perispírito, aí a gente começa a entrar numa faceta aqui que vai começar uma função psíquica muito importante, que são os instintos, é a parte instintiva. Porque aqui, esse automatismo, que ele é muito biológico, ele é muito da matéria, ele é muito mecânico, ele vai começar a flexibilizar, mas ainda é muito orgânico. Ele vai começar a dar uma brecha, eu vou começar a dar uma relaxada. Aí o que é que ele faz? Pensa assim, ó, aqui eu sou repetitivo. Bate coração, funciona pulmão, pega seiva na terra, essa é cantilena, repete, sol nasce, eu olho do sol, pega o nutriente lá, faço de novo, aí tá, aí depois vira animal. Como, durmo, controlo os esfíncteres, mato outro animal, me alimento, reproduzo. Ou no cantinho. E fica assim. Aí começa a funcionar o instinto. Aí de repente aparece, por exemplo, o João de Barra. Pensa no João de Barra. Ele vai construir uma casinha, ele sabe exatamente de onde vai vir o vento, o vento frio, o vento do inverno. Ele constrói a casa virada para não pegar esse vento, não é? Aí ele constrói essa casa, ele vai, pega fio por fio e constrói essa casa. Você já vê, parece um rudimento de inteligência. Mas ele faz isso ainda sem consciência. Ó, parou de ser tão automático, já tem um leque que começa a se abrir. Olha, consegue perceber? Tem uma nuance aí que se abre. Aí ele começa, né? Aí vai, interage e tal. Ele começa a construir o próprio lar aqui. Só que ele está ainda sobre os instintos. Ele está ainda sobre a égide dos instintos. E tem uma coisa que é constante, que perpassa tudo isso aqui, que sofre influência, que fica influenciando diretamente isso aqui, que são outros espíritos. Alguém ajuda isso a acontecer, que são os espíritos que coordenam a obra da criação. Então tudo isso acontece sob a coordenação do pessoal que cuida disso. Quando os espíritos vão regendo esse processo, então aí ele vai implantando nesse João de Barro a questão do instinto, não é assim? Então o pato sabe exatamente quando vai ter um inverno, ele vai para o outro lado, vai se salva. Aí a fêmea sabe quando ela está grávida, que ela vai cuidar daquilo e tal. Só que tudo isso aqui tem uma característica. O instinto é muito repetitivo e ele também tem uma característica, ele não cria vínculo. Ele não vincula com ninguém, para ter uma sociedade. Por exemplo, quando uma cachorra tem um filho, um filhote, ela dá de mamar, ela cuida e tal, e se ela vai seguir esse cachorro embora, ela não vai tocar dentro dela, não vai nem aí, agora faz isso com a mãe. Ou seja, não tem vínculo. Né? Pega uma serpente e vai dormir com ela bebê. Você vai dormir lá com você vai esperar um carinho, em determinado momento ela vai te picar.
Ou seja, ela não cria vínculo, não está nem para você. Por quê? É instintivo. O instinto não consegue se conectar, criar uma sociedade. Isso vai ser muito importante quando a gente começar aqui na parte das leis. Quando a criatura humana começa a transitar, fazer o trânsito do instinto para uma psicologia humana, aí a gente começa a falar de um eu, que é a outra aula, a gente não vai entrar nisso agora. Ocorre na natureza, ocorre dentro da gente. Por isso que a Kardec fala assim, os espíritos são uma força da natureza, ou seja, o self é uma força da natureza, que vai bem integrando funções e ele vai formando, quando vai chegando na parte nominal humana, ele forma um terreno aqui no meio, assim. Pensa assim, um terreno. A gente está falando sobre uma área, pensa numa área. E o nome dessa área, toda vez que eu escrever CS, eu estou falando de consciência, só para não ter que escrever tudo. ICS é inconsciente, CS é consciência. Quando cria essa área aqui, aí eu começo a falar do ser humano. Aí eu vou ter consciência do que eu faço. Aí eu vou começar a ter que acordar, a falar, nossa, eu tenho um corpo, né? Esse corpo eu preciso nutrir ele, eu preciso construir uma casa, que achei lugar em cima de mim, aí eu começo a ter uma vivência mais humana. Ou seja, tudo aquilo que eu fui experimentando, integrando em mim, ficou registrado aqui em experiências igual o cosmos. Olha o universo. Tem um monte de planeta. Isso foi bem integrando, partindo aqui, e foi me formando na condição de espírito e individualidade. Essa integração é fundamental, porque se não fosse ela, não surgiria a consciência. Então, à medida que a consciência vai, que o espírito vai fazendo essa experiência, ele vai criando esses núcleos aqui dentro do self. Esse ciclo é o self. Olha aqui para mim. Isso aqui é o self, que foi adquirindo todas essas funções ao longo do seu processo evolutivo. Aí ele vai, a base, pensa aqui como se fosse um recipiente de um líquido que pertence aqui, ó, energia, tudo preenchido aqui, né? Fica tudo preenchido. A energia, a gente tem um quanto, como se fosse uma economia de energia. Aí ele usa essa energia e vai desintegrando, vai formando os núcleos. Aí, à medida que ele vai desintegrando, ele vai formando. Veja só. Vamos começar agora a falar do ser humano. Isso tudo dentro do céu, está tudo lá dentro desse bolo. Foco, estou falando de função psicológica. Atenção, vou citar aqui aleatório. Psicomotricidade, volição. O que mais? Pensa aí nas funções psíquicas. Pensamento, sentimento, sensação, que é uma função psíquica. Oi? Julgamento. Na realidade, a emoção, na realidade, ela entra aqui, ó. É porque você tem um drama. A psiquiatria fala uma coisa, a psicologia fala várias outras milhões de coisas. Isso aqui seria melhor a gente falar assim, ó, afetividade. Porque a gente fala na afetividade, é um termo mais genérico que vai entrar sentimento, emoção, vai entrar outras coisas, paixão, vai entrar isso aqui. O que mais? Julgamento, o que mais? Intuição. O que mais? Razão, raciocínio. A razão. O que mais? Pensa mais aí. Tá bom, já tem um monte. Tudo isso vai formando essas paredes aqui, ó. Esse terreno. Quando a gente estrutura a consciência na realidade é um construto de uma série de funções psicológicas. Mas a coisa mais importante que vai formar a consciência é isso aqui.
A afetividade. Todo sangue, né, que dá a vida à consciência é a afetividade. O pensamento sai da afetividade. Faz sentido? Já conseguiu pensar nisso alguma vez? Vamos dar um exemplo aí. Como é que, por exemplo, eu estou feliz e dessa felicidade sai um pensamento, a função do pensamento. Quando você estava na escola, tinha matérias que você gostava e que você não gostava, é ou não é? É ou não é? Lembra lá no ensino médio? Essas matérias que você gostava é as que você mais lembra, não é? Ou seja, eu pego as imagens do que eu li no livro e atarrasto ela no sentimento que eu tinha sobre essas imagens. Percebe como o pensamento sai da afetividade? O que é o trauma? O trauma é uma experiência afetiva que vira uma memória afetiva. Ou seja, a memória, a capacidade de guardar, vem daquilo. Se você tem uma experiência afetiva muito forte, ela fica guardada, quer queira você não queira. Ou seja, ela vira uma memória. Uma memória. Ou seja, a Joana fala que toda a base da psique do self é afeto comigo. É afeto. Que é o que? Os sentimentos, as emoções, as paixões. A gente não está falando nada disso aqui. Está falando da parte afetiva. O humor. A gente está falando, estou feliz, estou triste, estou alegre. A base do espírito é isso. Quem não tem afetividade não pensa. Na realidade, isso pode ocorrer porque você pode fazer uma cisão das funções psicológicas. Um psicopata, por exemplo, é isso. Ele mata você e não tem compaixão nenhuma, ou seja, ele não sente, que é o que ela está falando. Ele não tem afeto. Aí o que ele usa? A psicomotricidade está lá, está funcionando. Ele controla os músculos dele, tem coordenação motora. A psicomotricidade está lá e pega uma faca e mata. Só que ele não tem afeto. Ou seja, uma coisa pode funcionar sem a outra estar presente. Ou seja, vai desintegrando. Cada coisa dessa aqui é uma desintegração. E se a gente pegar tudo isso aqui, isso vai formar esse terreno no meio do céu, que é a consciência, que a gente chama de consciência. E quem é o dono desse terreno na encarnação atual? O eu encarnado. Ele comprou esse lote momentaneamente. Ele está lá. Você vê que o próprio eu, a sua pessoa encarnada aqui agora, que conversa comigo, me escuta, ela está ligada a tudo isso aqui, ó. Olha só, presta atenção aqui comigo. Olha só tudo que o eu está participando. Ele está tocando em todas essas funções. Aí, se você quiser, você levanta a psicomotricidade, você pega um copo, é dirigido, você controla. Se você não quiser deixar o braço no meio. Aí você vai lavar o banheiro, aí o automatismo entra em ação, vou lá, mas se você quiser não ir, você não vai, você faz aí na cabeça. Ou seja, o ego começa a funcionar, ele vai flexibilizando cada vez mais. Cada vez que a biologia afrouxa, mais você vai ficando psicológico. Observa, por exemplo, um bebê humano, cujos instintos já estão bem abandonados, em alguns sentidos, diferentes do animal. Se você deixar um bebê poucos dias, às vezes até poucas horas, ele morre sozinho se ele não tiver cuidado, não é? Agora deixa um filhote de onça. Toca o barco, ele vai lá e não está nem aí. Se deu uma malha uns dias para ele já está, daqui a pouco ele já está brincando, caçando, não é? Porque lá a biologia é muito forte, supre ele. E cada vez que o biológico vai se afastando, se afrouxando, mais eu fico psicológico, eu vou precisar de alguém para suprir a ausência da biologia. Ou seja, a minha mãe me dá a biologia dela, ela me dá o peito, ela me dá o cuidado, porque como o instinto afrouxou, eu fiquei psicológico, alguém vai ter que suprir essa ausência, com cadeira vaga. Aí os pais sentam na cadeira. Faz sentido ou não? Então, nessa experiência toda, nesse circuito todo que vai acontecendo, à medida que o self se desintegra, chega um momento que ele faz uma desintegração e ele cria esse terreno, essa área. Essa desintegração é a consciência. Aí ele vai desintegrar mais uma vez durante o processo e forma o eu, esse núcleo, que sou o eu encarnado. Eu preciso inventar uma imagem
para explicar para vocês o que é o céu. Dentro disso que eu falei, agora a gente pode apresentar o processo. Era um ovo, que agora tem um terreno no meio, e a gente vai morrer aqui, não vai falar do eu. E esse terreno chama-se consciência. E a consciência é um conjunto de funções psicológicas que eu uso para poder viver. E dentro dessa consciência mora o eu encarnado, que é o espírito encarnado. Ou seja, eu tenho uma relação de uma totalidade espiritual, agora a gente vai entrar no ponto, presta atenção nisso, que tem uma série de funções e que dentro dela, como um barco dentro do oceano, gera uma experiência reencarnatória que é só um pedacinho dela. Ou seja, eu, Daniel, sou só um pedaço dentro de mim. Eu não tenho acesso à minha totalidade, porque a totalidade é o céu. Aí eu pergunto para você, quando você está encarnado, aí agora a gente vai começar a falar do céu primeiro. Quando você está encarnado, você acha que quem decide a encarnação é o eu ou é o céu? Não espera. Quem decide a maré que o barco vai ter que flutuar é o mar ou o próprio ar? O mar. É o mar. Ou seja, o eu é igual um barco no meio do oceano. Agora, olha só essa comparação. Presta bem nessa imagem. O que é um barco no meio do oceano infinito? É nada, é uma. Mas, embora seja muito pequeno, tem uma importância muito grande. Porque o céu precisa desse barco. Que a gente vai ver depois. Ou seja, nós precisamos, de alguma forma, entrar em contato com o self para acertar na encarnação. Porque é o self que vai dizer o que a gente tem que fazer, não é o ego. Muitas vezes o ego quer ir para cá e o self quer ir para cá. Porque o que o self quer fazer? O self é Deus. Deus que está sempre conectado com. Ou seja, o self nunca é. Isso reflete demais a bondade de Deus. Porque você está encravado dentro de você de um pedaço que é sabedoria pura igual a Deus. E que Ele nunca vai te errar o direcionamento. Pense nisso. Se você se conecta com isso, se você coloca o teu ego em sintonia com isso, você vai virar Jesus. Entendi. Olha a diferença. A consciência está dentro do inconsciente e é produto do inconsciente. Ela emerge do inconsciente. Para Freud ela é um derivativo, uma coisa como um porãozinho que eu vou colocar nos móveis. Ou seja, não tem nada a ver com Deus. Parece mais um porão, pobre, não tem riqueza. Para Jung é olha só, um oceano. Quem tem dentro do oceano? Vida, energia, né? Um monte de coisas a se realizar, né? Ou seja, o meu processo reencarnatório não é regido pelo eu consciente. O eu consciente participa do processo, mas quem rege é Deus. Ou seja, a coisa mais preciosa agora que você vai passar a prestar atenção na sua vida são as suas imagens mentais. É lá que Deus conversa com você. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma ideia de suicídio na cabeça, ela pensa no suicídio. Eu tenho uma pessoa que fala assim: como você pensa no seu suicídio? Aí ele fala assim: eu penso que se eu não conseguir acabar com a sensação afetiva que eu estou, eu imagino eu dando um tiro na boca. Olha a imagem. Olha a imagem. O self é a natureza. Imagina só, quando a natureza ela quer reformar, imagina assim, a natureza olha para a floresta, essa floresta está meio vintage, vou colocar um negócio mais moderno. Acho que eu vou dar uma reformada nela. Como é que a natureza faz? Ela manda um tsunamizinho, ela manda uma tempestade, mas tipo assim, ela não passa a mão na cabeça. Pô, você sabe que você podia trocar esses móveis aí? Ela nem pergunta, ela não quer saber. Aí os animais
né, na representação aí, vamos pensar nesse eu, sente um magnetismo, ou seja, vem uma reforma aí. Vamos correr para um lugar seguro e vamos deixar a natureza agir. O céu é igualzinho. Você já viu um eu consciente experimentando uma crise de pânico? Quem que você acha que está mandando esse pânico? Você já viu um eu experimentando uma depressão, por exemplo? Já viu as pessoas falando de depressão? Estou depressivo. Quem está depressivo? Não é, o está depressivo, o eu encarnado. Essa depressão surge da relação desse centro com o self. O self está mandando uma dica, ó, tem alguma coisa com você, ego, que não está bem, e eu vou te mandar uma mensagem para você começar a olhar para você. Ou seja, na relação do eu com o self, gera as doenças, mas também gera também a realização. Quanto mais sintonia você tem com esse self, mais você vai na direção de Jesus. E você reconhece o céu pelas imagens, ou seja, pelas fantasias que você tem, pelos sonhos que você tem, pela arte que você pinta, que você escreve, pelos desejos que você tem. Por exemplo, quando você chega no centro e fala assim: eu acho que eu vou fazer palestra. Mas por que você quer fazer palestra? Não sei, parece que tem... Aí a vida vai se movimentando, né? Aí de repente, nossa, já estou lá fazendo palestra. Aconteceu aqui, tem alguma coisa. E ele está agindo? O céu. O céu está realizando um compromisso espiritual que está atuando. E ele só vai mandando e o ego tem que executar. Quando você começa a viver a sua vida, o céu vai se conectando. Você precisa conectar esse eu com o céu para você saber o que você tem que fazer. Allan Kardec fala assim no livro dos Espíritos: todos os Espíritos têm uma finalidade na obra da criação. Quem sabe disso? O céu. O céu é uma semente, pensa assim, uma semente que Deus lançou na terra. Só que você é uma semente de carvalho, outra de freio, não sei o quê. Só quem sabe disso é Deus no céu. A própria semente sabe que ela é. Então, para ela se experimentar, ela se reparte, ela vai se desintegrando e se desintegra até o eu, e ela vai começar a dizer: eu preciso me realizar, e você vai ter que me ajudar a me realizar, porque eu preciso virar Jesus, eu preciso realizar o Cristo interno que eu já sou, que já está aqui, já está tudo aqui, está igual o princípio do fluido cósmico universal, está aqui, está tudo dormindo, e você precisa me ajudar a realizar as coisas que estão dormindo em mim. Aí o céu começa a conversar com esse eu. Ele vai mandando informações para esse eu. Agora a gente vai ver quais são as leis que regem o céu. Porque se o céu é Deus, aqui tem que ter as leis de Deus, não é? As mesmas leis que regem a matéria densa, rege também o espírito. Ou seja, se essa matéria apodrece, o espírito também apodrece. Se essa matéria, se esse ferro calcina, o espírito também calcina. Se essa água coagula, o espírito também coagula. Guarda isso, muito importante. A química da água. Se eu consigo fogo, a matéria gera fogo, a alma também pega fogo. Ela pega fogo. Ou seja, as mesmas coisas que acontecem aqui dentro, só que num nível mais sutil. Isso é importante, muito importante. Ou seja, o que a gente está falando? Da química do céu. Ou seja, de substância psíquica. Que é isso aí. Quando a pessoa está com depressão, ela está num estado de energético. É comum você encontrar nos sonhos das pessoas coisas apodrecendo, água suja, né? Porque existem vários tipos de sonho. Não é só o desdobramento. Tem o sonho que é do self. É o self que produz. E essa produção imagética, como que o self conversa com eu? Através da imagem. O que é o sonho? Você já observou que no sonho você é um espectador, na maioria das vezes? Você está lá, você vê você conversando com outra pessoa, não é ou não é? Isso é um tipo de sonho.
Ou seja, você está diante de uma imagem. O que, por exemplo, acontece, que pode ser um dos casos que acontece, é que a energia está no estado de apodrecimento energético. E você cai em depressão. Você nunca perde energia. A energia, ela circula aqui, assim, ó. Pensa assim, no hidrelétrico. E o eu é uma turbina, ela fica circulando. Quando a pessoa está em depressão, essa água começa a minguar. Passa a água, mas passa pouco. Então a pessoa vai começando a ficar assim, né? Sem energia, já viu depressivo? Aí ele fica assim, meio cansadão, aí não tem vontade de fazer nada. Por quê? Porque alguma coisa, olha só, uma bola dessa aqui que a gente vai saber o que é, que está bem integrada, um espaço bem integrado lá dentro, está roubando energia. A energia não acaba. Se você está sem energia no eu, ela está em algum lugar. Tem alguma coisa roubando energia do sistema, porque você nunca fica sem energia. Aí você vai ver o sonho, por exemplo, as pessoas que estão padecendo algum tipo de transtorno psiquiátrico, alguma coisa, o sonho tende a mostrar um funcionamento oposto. Às vezes a pessoa está lá morta, aí no sonho é uma vida, parecendo Alice no País das Maravilhas, está tudo lá funcionando, ou seja, faz uma polaridade. Porque a energia está toda no inconsciente. O self é o inconsciente. Está todo no inconsciente, ela está lá, não passa no ego. Aí o ego fica com pressão, vai dando pressão da energia para sair do eu. Fica uma pressão para o inconsciente, vai dando pressão. Então a energia sai do eu. Aí eu deprimo. Porque um ser dentro de mim, como se fosse um verbo, está roubando energia. Existe uma diferença muito grande de eu adoecer. Pensa assim, ó, que aqui é o teu caminho. Aí você faz uma crise e adoece. Vem aqui, lá embaixo, cai, né? Aí você vai, elabora e continua. Aí faz outra crise. A vida é assim ou não é? Aí você vai. A pessoa que não consegue parar aqui, ou na realidade que não consegue sair daqui, ela não consegue achar uma saída criativa para isso aqui. Ou seja, ela para no processo de realização do céu. Por isso que a doença em si só, ela não deve ser olhada com um olhar tão assim, mortal das coisas. Porque a doença é um processo criativo da alma. A doença, na realidade, a alma já está querendo achar uma saída. Como que o céu conversa com esse eu? Ele precisa mandar um recado. Ela não é conversando. É um recado energético. Porque a meta não é realizar o ego. Porque o ego quer o quê? O ego quer sexo. Ele quer dinheiro, quer dormir, quer poder. Né? Ele quer ser um palestrante famoso. Ele quer fama, ele quer holofote. Que é uma crença. O ego é isso. O self não. O self, eu quero realizar a meta divina que está pulsando em mim. E se você for atrás do dinheiro, não tem como servir a dois senhores. Porque o dinheiro é um Deus, né? Eu vou ter que dar minha oferenda. Então, sim, quanto mais o ego resiste, mais o self tem uns caminhos mais. Ou seja, o self mata o ego na unha, né? Ele vai matando. Ó, enquanto você não vier, eu vou te quebrando. E vai limitando cada vez mais o ego. Então, eu vou te matando. Quando a pessoa nasce de uma forma muito limitada fisicamente, aí você vai ser. Exatamente. Na realidade, essa limitação já são complexos psicológicos instalados no céu. Quando eu falo num processo crístico, que eu já fui lá, esse negócio agora ele vai se transformando e vai virando também em um. Aí, quem que é quem? Ele é o self, é o self, olha para cá. A consciência, esse ciclo do meio é a consciência. Mas essa consciência é o quê? É o self. A periferia é quem? É o self. Ou seja, o centro é o self, a periferia é o self. O material bem integrado é o self, o eu é o self. Ou seja, é o self partido, bem integrado, como Paulo perguntou. Mas ele vai ter individualidade dele? Não, muito pelo contrário. Ele vai ser a individualidade crística. Ele vai se confundir com a lei divina. Ele vai virar o Deus Supremo dentro dele. É como se esse terreno fosse fazendo assim, ó. É igual. É uma metáfora, gente. Só para você compreender, é uma abstração. Aí pronto, o eu e o self é um ser só. Tanto que ele falava assim, eu e meu pai. Percebe a profundidade do Evangelho no contexto psicológico?
Para a gente começar a analisar uma postura psicológica, você vê, a gente precisou de milênios para entender o que Jesus falava em coisinhas assim. Milhões de escolas da psicologia, um monte de coisa para ele falar, ó, eu e meu pai somos só, ou seja, a gente fica assim, estou individuado, você não está, a gente vai ter que fazer. É isso que ele está falando. Uma criança, quando ela nasce, aí você dá o peito para ela. Quando a mãe não está presente, o peito dela é um peito simbólico, ela bota o dedo na boca, não é assim? Ou seja, ela não sabe a diferença entre o corpo dela e o peito da mãe, é uma coisa só. Ou seja, ela está indiferenciada, ela não tem erro. Tanto que quando você pergunta para ela o nome dela, à medida que ela vai crescendo, ela fala em terceira pessoa, como se ela fosse uma pessoa fora dela. Ela fala, Mateus quer isso, Fábio quer isso. Ela não fala, eu quero isso. Depois, quando ela começa a falar, eu, minha mãe, eu quero isso e tal, aí surge o ego. Porque ele está bem integrando. Essas leis, que são as leis do livro dos Espíritos, elas regem o céu. Elas e o céu se confundem, né? O céu é regido por elas. Então veja só. Veja só aqui. Qual é a primeira lei? Lê alguém aí. O céu fala assim por ele, ó. Eu não aceito perder nenhuma função psicológica. Porque eu sou Deus e eu não vou perder. Uma vez que eu conquistei o julgamento, a consciência, o pensamento, eu não perco mais isso. O céu fala assim. E a minha meta é Deus. Eu nunca vou me afastar de Deus. Ele fala para o ego assim: quando você se afastar, eu vou te matar na luz. Esse é o céu. Eu vou te chamar na xincha e você vai te voltar. Então pensa assim, ó, que o céu vai construindo uma estrada, ele vai pavimentando uma estrada. Aí de repente ele se defronta com uma estrada aqui, aí uma floresta que ele vai ter que abrir uma estrada lá dentro. Imagina assim, que essa floresta aqui, se ele abrir aqui, ó, ele vai ganhar a vontade. Eu estou com vontade de ir lá no carro, pegar a minha carteira que está lá no carro. Eu escolho isso. Até esse ponto da estrada eu não tenho essa função. Eu estou animal. Quem rege é o biológico. Aí o céu faz o quê? Vamos abrir, vamos deintegrar. Ele vai e destrói aqui, abre um caminho aqui. A floresta continua com vida e ele abre uma estrada aqui. E eu estou aqui, o eguinho está aqui. O eguinho não, é ego importante. Está aqui, andando na estrada. Esse ego ele pode ir para frente na estrada, que já está aberto? Ele pode ir para trás? Se eu for para trás, eu perco o que eu construí? Não. Por quê? Por causa da lei do... Ou seja, abriu a estrada, está aberta. Mas eu posso... Celso, eu não quero não, deixa eu ficar aqui, ó. Pode? Pode. Beleza, vou te deixar em um tempo. Se tu demorar muito, eu te amarro. Exatamente, ou seja, eu nunca perco a estrada que eu construí. Esse é o céu. Mas na estrada que o céu vai com a ajuda do ego construindo, o ego pode ir e voltar. Se ele vai muito para fica lá atrás, aí o céu entra em ação e fala, opa, não aceito isso não. Aí porque é a lei do progresso que rege a gente, a nossa relação. Faz sentido? Ou seja, o céu é regido pela lei do progresso, e a lei do progresso vai se valer em cima do ego. Vocês já viram uma coisa chamada ovoide? O que é o ovoide? Olha aqui, ó, o ovo. Olha como é que a gente era. Eu abri um monte de estrada, quero voltar para a forma de ovo. Aí eu pego aqui, ó, todas as funções psicológicas que eu criei, que eu desenvolvi, que está aqui amarrada no eu, e vou fazendo assim, ó, recolhendo tudo. Aí eu vou voltando a estrada. Aí eu vi o quê? Perco, mas acabou o eu. Ele só fez e botou. Tá lá. O ovoide é um exemplo disso aqui. Quando ele quiser voltar, o que ele vai fazer? Aí reencarna, aborda, já logo de nascimento. Aí já vai ativando de novo as funções psíquicas. Aí vai de novo, aí aborda. Aí pronto, aí aquele ovoide começar a recuperar a forma humana. É ou não é? Bom, essa é a lei do progresso. Faz sentido ou não? Olha só, a outra lei que rege o céu é a lei de adoração. Está lá no livro dos Espíritos. Lei de adoração. O que essa lei está dizendo para a gente? Que o céu, que é o Deus Supremo, vai mandar para esse eu aqui, ó. Vai mandar para esse eu uma vontade enorme de adorar alguma coisa. Você vai adorar alguém, um palestrante, um santo no altar, um padre lá da sua quadra.
Deus, Jesus, mas você vai adorar alguém, porque o céu é regido por essa lei. Ele vai fazer esse eu adorar alguma coisa. Qual é o segredo disso? Conhecendo essa lei, que eu sei que é um rio, que eu não posso parar, eu vou adorar, eu tenho que adorar o que? A coisa certa. Eu tenho que escolher a coisa certa para adorar. Tem gente que adora o Deus. Qual é o Deus do alcoólatra? A lei está funcionando mal de adoração. Ele vai para o bar como se ele fosse para a missa, religiosamente. Deus, sexta-feira, nem livro, já toma real. Ele fala da cerveja, né? Quando conversa com os amigos, ele idolatra a cerveja. Ou seja, ele adora a cerveja. O Deus dele é semelhante a Dionísio. Ele está Dionísio. É o Deus dele, é o álcool. Daquele que tem sede de poder, quem é o Deus dele? Quem é sensualista? Está vendo como os deuses foram embora? A gente ainda vive um pouco. Por quê? Porque essa lei funcionando. Se você abrir a porta do sexo, somente é lá que essa lei da adoração vai acontecer. Se você abrir a porta do dinheiro, é lá que ela vai acontecer. Agora, se você abre a porta da mediunidade, é lá que ela vai acontecer. Ou seja, ela vai acontecer. Então escolha a coisa certa para adorar. Aí o eu tem que entrar em cena e falar, calma aí, quem que é Deus? Quem que é Jesus? Porque se eu não adorar, essa água está indo na direção de Deus. Se eu fecho aqui e coloco um dique, o que é que ela faz? Opa! Vai deslocar. Eu vou realizar. Ou seja, tem gente que adora o filho, né? Eu sempre quis no consultório atender um ateu. Eu sempre tive curiosidade de atender um ateu para saber como que ele se estrutura psicicamente. A gente sabe pelos livros, né? Quando você lê um e tal, você sabe isso, mas eu nunca tive tido um paciente ateu. Ele é religiosamente ateu. Ele é religiosamente ateu. Quando você vê ele falando, se você fechar o olho, você fala, esse cara é fundamentalista religioso. Ele cuida das ideias dele religiosamente. Defende aquilo. Ele é mais religioso que a gente. Você não tem como parar esse negócio. Não tem jeito. A pessoa é religiosamente ateu. Está lá, está acontecendo. E ele não vê. Ou seja, os símbolos daquela lei acontecem numa porta que você abriu. Mas você vai ser. Faz sentido ou não? Ou seja, então fique esperto quando você começa a adorar o palestrante, adorar o médium. Porque o que você está fazendo? Você está no mesmo. Você está sendo religião atávica dentro do espiritismo. É aquele santo de barro que faz assim que é. Ou seja, na realidade você está ali, né? Você está adorando uma imagem sua, que a gente vai ver. Faz sentido essa lei ou não? Mais uma lei do céu, lei do progresso, lei da adoração. Próxima lei. Lei do trabalho. Essa lei é interessante, como todas as outras. Na física, eu só tenho energia se eu tiver atrito. Eu preciso afetar. Imagina aqui, ó, eu estou com essa jarra de água aqui. Ó. É uma substância, a água é uma substância. Se eu começar a derramar ela numa usina, ela vai ter que escorregar, não vai? Ela vai ter que atritar na estrutura da usina. E o que vai sair da passagem dela? Energia elétrica. Ou seja, eu preciso ter trabalho. Trabalho é isso. Né? É esse movimento. Quem é da física aí vai saber melhor do que eu isso. Então, se eu pego duas estruturas, olha aqui, ó, uma estrutura, outra estrutura, outra estrutura, outra estrutura, e eu começo a atritar, vai gerar o quê? Ou seja, ir para uma montanha e se isolar de todo mundo, você não vai cumprir a lei do... Mas não é o trabalho de ir lá ganhar o dinheirinho, é o trabalho interno. Eu preciso desse atrito comigo interior. Eu preciso me ver, ter esse atrito me olhando, com essas coisas todas aqui que me povoam, que é o meu céu. E à medida que o eu olha para essas personalidades que estão aqui dentro de mim, ele vai fazendo a lei do trabalho.
Ou seja, o eu tem que trabalhar. Olha a metáfora do mito de Adão e Eva. O que é uma das primeiras coisas que Deus fala para Adão quando ele sai lá exposto para ele? Exatamente. Porque, o que é esse mito? Na realidade, nossa, com minha maçã, olha o ego, nasceu o ego. Estou pelado, né? Aí vem o céu e fala assim, agora a gente vai precisar trabalhar. A gente vai ter que desintegrar. Desintegrar já é o trabalho, para poder se experimentar. Ou seja, eu só me torno Deus quando eu começo a me atentar no sentido positivo. O que é se atentar? Quando, por exemplo, você começa a fazer reforma íntima, olhar para dentro de si. Meu Deus, por que fulano fala essas coisas para mim? Eu fico todo nervoso. Aí eu olho. Parece que a voz da pessoa me toca, eu já fico nervoso, estou desconversado. Olha o atrito, olha o trabalho. Você está realizando o trabalho interior. Aí o eu vai começar a interagir consigo. E se não fizer isso, não tem plenitude. Você não vai alcançar. Não dá para fazer isso deitado, sem trabalho. A lei de destruição ela é super importante para a alma. Porque, por exemplo, quando eu falo em destruir, eu também falo em transformar. Quando eu destruo alguma coisa, eu transformei alguma coisa. Olha só. Aí a lei de destruição entra em ação e ela parte o céu. Olha só. Aí tem entrega. Essa desintegração vai gerar uma função psíquica. E essa desintegração já é a lei de destruição funcionando. Porque para quebrar, para partir, para desintegrar, eu preciso usar a lei. A lei entra em ação. Um psicótico. O que é uma pessoa com psicose, com esquizofrenia? O eu dela está trincado, está partido. Está partido. Aí, como eu tenho muitas personalidades, você vai ver isso na aula de complexo, entra na área da consciência uma outra personalidade, porque o dono da casa está fraco. Ele está quebrado, ele está destruído. Aí entra uma outra personalidade na área e começa a concorrer com ela. Aí você vê que geralmente quem tem um surto psicótico já vira eu sou napoleão, então já joga uma personalidade, né? Mas não é uma personalidadezinha assim, né? Ela é assim, né? Ela não pode ser uma ervinha assim, né? Pequena, ela é uma coisa muito grande. Geralmente vem uma inflação, como um estilingado. Ou seja, a psicose é uma saída para recomeçar a vida espiritual. A pessoa tem tanto problema aqui guardado que o self vai destruir o eu para criar um eu novo. E às vezes se dá encarnado. Ou seja, um processo de psicose é o funcionamento da lei de destruição. A lei entra em ação, destrói o eu, a pessoa fica num estado de esquizofrenia, para posteriormente, depois que ela experimentar todo esse processo, com esse eu trincado, nessa casa sem dono, onde várias personalidades entram lá, aí na próxima encarnação ela pode ter um eu inteiro, que não está trincado, porque a lei de destruição entra em ação. É como se fosse assim, um pecado, eu cometi um pecado tão grave que eu queria jogar ele no fogo para queimar. Ó, se o teu olho é motivo de escândalo, arranca, mas ele não diz arranca. Arranca ele, joga no fogo. A psique faz isso. Ela tem um fogo interno que destrói as coisas. Ela tem uma força interna destrutiva. Ou seja, se esse eu é muito endividado, arranca ele e joga no fogo. Só que o terreno pode estar sem dono, então não é outro dono. Aí vai ser um dono de outra vida, uma personalidade, uma coisa muito devagar. É difícil, né?